já viu a depressão do cérebro básico, as explosões de raiva do cérebro límbico e agora é a ansiedade do neocórtex. A ansiedade é excesso de pensamento no neocórtex. Perfeito? Agora, o que é muito importante para você entender como frear o neocórtex é entender que existe uma indexação com a respiração. Então existem duas coisas importantes das quais eu quero falar. Atividade física para, de certa maneira, entre aspas, queimar a adrenalina e a prática respiratória da respiração abdominal. Eu vou começar explicando o seguinte: quando a adrenalina cai na corrente sanguínea, ela ativa o sistema simpático, significa luta-fuga. Antigamente tinha leão, tigre correndo atrás da gente, né? Então era importante bloquear o pensamento e jogar o sangue para os músculos. Então é isso que o sistema simpático faz. Ele dá taquicardia, bloqueia no sistema límbico a passagem do sangue para o neocórtex. E é por isso que dá aquele branco, sabe aquele branco? A gente dá o branco do vestibular, o branco do susto, é porque vai menos sangue para o neocórtex. Então isso é um mecanismo que o organismo faz automático quando a adrenalina cai no sangue. E aí o que acontece? A pessoa começa a não conseguir pensar e força mais ainda o neocórtex, estimulando ali hiperfunções, sinapses, ativando malhas sinápticas porque ela precisa pensar. Então isso é um círculo vicioso que inclusive pode gerar demência. Eu vou explicar no outro vídeo sobre os micro AVCs que acontecem na região do hipocampo quando a pessoa é muito estressada. Então a gente precisa bloquear essa hiperprodução da adrenalina no organismo. E a primeira coisa que a gente tem que prestar muita atenção, todas as outras sem essa não tem validade. Eu teve uma pessoa que disse assim, olha, eu tenho que fazer atividade física, quando eu corro muito, baixa a minha ansiedade. Só que o problema é que quando a gente corre demais ou faz muita atividade física, o que é muito bom, mas se você faz isso sem a consciência da respiração, o que acontece? A pessoa respira muito no tórax e isso estimula mais ainda o sistema límbico. Então a pessoa consegue parar de pensar um pouco, porque o sangue vai para o corpo, mas com a respiração errada, ela fica mais estressada no dia seguinte. Então a gente de fato vai precisar fazer práticas anti-estresse e atividade física, mas antes disso tudo, a gente tem que prestar atenção na respiração abdominal. Vamos ver. Nós temos 3 tipos de respiração que estão indexadas com os nossos cérebros. Essa respiração aqui da barriga se movimentando, a gente chama respiração básica, respiração abdominal, ela estimula o cérebro básico. Essa que você está vendo aqui no tórax, ela estimula o sistema límbico e essa alta aqui, que é o movimento dos ombros, olha, eu vou fazer aqui para você ver, ó, tem gente que respira assim, ó. Tem gente que vive assim, ó. Isso quer dizer que a parte alta do pulmão está sendo usada na respiração e essa respiração está estimulando o tempo todo o neocórtex. Então a primeira coisa que você tem que fazer é reindexar a sua respiração, ou seja, criar indexações neurológicas, fazendo com que você respire no abdômen o tempo todo. A respiração abdominal deveria acontecer o tempo todo. Então nós temos o diafragma, que é um músculo que fica entre as vísceras e o pulmão. O diafragma fica nessa região. Então quando a gente inspira, o diafragma faz uma flexão para baixo e massageia aqui as vísceras. Olha a minha barriga se eu não estou em postura correta, ó. Aí o que o pessoal faz? O pessoal começa a se alinhar para ficar bonitão, né? Vai lá e se alinha. Só que quando alinha, você também não pode fazer assim, ó. Olha lá. Porque tem gente que faz isso aqui, ó. Isso aqui vai dar lordose. A lordose é quando você tem isso aqui muito pra frente. Tá? Também é outro problema sério de coluna. Então você tem que fazer essa postura normal. Aí eu sempre digo, encosta numa parede, o calcanhar e vai alinhando todo o corpo. E você vai ter uma pequena projeção do abdômen para trás. Então essa barriga aqui que você viu desse jeito é porque a musculatura está contraída. Só que presta atenção, não pode contrair essa musculatura passando a respiração para o tórax. Não dá para a pessoa, porque muita gente faz isso, é um erro muito comum, tá? A pessoa fica em postura, trabalha aqui os oblíquos, né? Que é essa musculatura que segura o abdômen, e ela consegue então ficar ereta, bonitinha, mas ela respira aqui, ela faz assim, ó. E essa respiração estimula o sistema límbico e o neocórtex. Então a gente tem que conseguir estar nessa postura, respirar no abdômen ainda assim, né? Seria quase isso daqui, ó. Veja aqui embaixo, olha. Gente, isso é uma coisa muito difícil de fazer. O que acontece? A maior parte fala-se muito em ansiedade, mas entende-se muito pouco desse mecanismo de indexação neurológica. Você tem que treinar isso. Você tem que primeiro indexar a tua respiração no abdômen, em primeiro lugar.
Então você vai deitar numa cama bonitinha que eu estou mostrando agora, coloca uma mão no tórax, uma no abdômen. Se tiver alguém que segure para você o teu tórax assim desse jeito, você deixa a pessoa segurar o teu tórax e você vai fazer barrigão assim, ó. Estende o abdômen. E daí quando você for respirar, você segura o tórax e você só faz esse movimento aqui, ó. Solta pela boca. E aí, se você estiver deitadinho, porque você tem que fazer isso antes de dormir. Quem tem ansiedade precisa toda noite fazer esse relaxamento. Então você inspira pelo nariz, você conta colocando a letrinha I no meio. Então você faz I1, I2, I3, I4. Inspira, digamos, em 5 segundos e tenta soltar em 10 segundos. Esse soltar mais demorado tira energia do campo. Então tem que tomar cuidado com essa coisa de soltar o ar mais demorado. Ele ajuda muito, porque se a pessoa está com muita energia, vai esvaziar esse excesso de energia. E como que eu sei se eu tô com o meu campo com muita energia? É quando você tem vontade de fazer as coisas. Você se mexe rápido, você pensa em fazer isso, aquele outro, você está alegre. A energia da alegria. Quando você está sem energia, você está com aquele cansaço que você não sabe por quê. Você acorda cansado, está sem energia. Então você não pode mais fazer uma prática de soltar o ar em maior tempo do que inspira. Ou seja, inspira rápido assim, ó. Isso tira energia do campo. Agora é lógico que tirando energia, a sensação que a pessoa tem é que ela está mais calma. Então a gente pode usar esse mecanismo sim no começo das práticas, se você está percebendo que está muita energia, está muito agitado, muito acelerado, querendo fazer muita coisa, você pode fazer no começo das suas práticas soltar mais lento o ar, tá? Se você notar que você faz isso a vida toda e tem uma resposta boa para você, vai fazendo. Mas se você começar a sentir cansaço, exaustão, é sinal que você tem que inspirar e expirar em tempos iguais. Então você inspira em 5 e solta em 5, ou inspira em 10 e solta em 10 segundos. E aí, sempre que você solta o ar, é importante você lembrar que você tem que relaxar. Você pode relaxar o corpo todo de uma vez, ou você pode fazer por partes. Cada vez que você solta o ar, na primeira vez que você solta, você dá o comando mental. Relaxe minha perna esquerda. Inspira de novo. Relaxe minha perna direita. E aí você vai fazendo esse relaxamento. Relaxa abdômen, relaxa tórax, relaxa braço esquerdo, relaxa braço direito, relaxa meu pescoço, relaxa, aí começa mandíbula, maxilares, relaxa testa, relaxa cérebro. Você vai fazendo relaxamento do corpo todo. Só essa atenção que você tem na contagem do tempo e também a atenção que você está dando para cada parte do teu corpo já vai fazer com que o neocórtex desligue. Aliás, as práticas respiratórias, exercícios respiratórios têm essa virtude. A pessoa se concentra na contagem e vai desligando as ondas sinápticas do neocórtex. Então a gente diria que a primeira prática para a pessoa ansiosa é aquela praticazinha tradicional do yoga mesmo. Faz os alongamentos que tira esse excesso de adrenalina no músculo, faz exercício respiratório que vai fazer com que você faça um equilíbrio da homeostase do sistema simpático, você desliga o simpático e liga o parasimpático, que é o sistema do relaxamento, e por fim o silêncio mental. Só que se você pegar uma pessoa bem estressada mesmo e pedir para ela ficar em silêncio mental, ela não consegue. Ela tem que primeiro queimar, né, usar essa adrenalina que já foi descarregada na corrente sanguínea, depois ela vai fazer a respiração, o respiratório e depois o silêncio mental. Então isso é uma sequência. Agora, que a prática de atividade física é muito importante para a pessoa com ansiedade também é. Desde que ela já fez a indexação no abdômen, é muito importante. 3 vezes por semana, pelo menos, 1 hora de corrida, ou de caminhada, de esteira, de bicicleta, né? Atividades cardiovasculares, que faz um movimento, digamos, circulatório importante. Isso vai usar a adrenalina que já foi descarregada. Eu tive um paciente uma vez que ele tinha síndrome do pânico, tomava medicamentos há 14 anos. E o pânico nada mais é do que uma ansiedade agudizada. A ansiedade ativa o sistema simpático, com isso a adrenalina cai na corrente sanguínea e o sistema límbico, que é o cérebro do meio, ele sofre uma espécie de vasoconstrição, o sistema vascular desse cérebro, evidente, né? Impedindo que o sangue vá para o neocórtex, dá aquele branco, que as pessoas sabem o que é o pânico. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente passei a respiração abdominal para esse paciente, ele começou a fazer deitado. Gente, ele não tomou mais medicamento e nunca mais teve nenhuma crise, só com a respiração abdominal. Então se a respiração abdominal é capaz de reverter um quadro de pânico,
medicamentoso de 14 anos, por que é que ela não vai resolver a ansiedade sua? Com certeza ela vai resolver. Você tem que levar a sério isso, fazer a prática até que você entenda, perceba que a tua respiração está abdominal, e você vai perceber que você já está mais calmo, muito mais calmo só com isso. Aí entra com a prática de atividade física e, se for possível, faz aquela sequência de alongamentos do yoga. Alongamento acalma, estimula o cérebro básico, respiratórios, equilibra o sistema límbico, e o silêncio mental, que a gente fala meditação, vai desligar o neocórtex. Essas três sequências, essa sequência faz com que o cérebro se reequilibre. Resumindo, a respiração abdominal é a chave que vira a ansiedade. Porque quando você pensa muito, você estimula a parte alta da respiração. E aí você desindexa isso, você vira a chave, você força o neocórtex a desligar quando você projeta a respiração para o abdômen. Isso acontece automático. Com a respiração no abdômen, aí você pode partir para a prática da atividade física, fazer aquela sequência de alongamentos respiratórios e a meditação, por fim, o silêncio mental. Mas o início é você na tua cama, antes de dormir, mãozinha no abdômen, no tórax, fazendo o exercício da respiração lá na barriguinha. Quando isso acontecer, vai para atividade física e as práticas do yoga. Então é isso, espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, escreve aí embaixo que a gente vai conversando. Beijo carinhoso para você, até o próximo vídeo.